Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica, onde meditaremos no livro de Êxodo, capítulo 36, 37 e 38, e Mateus, capítulo 23, dos versículos de 1 a 22. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Santo, Santo é o teu nome. Graças te damos, ó Pai, por estar na tua presença e por mergulhar na tua palavra. Dai-nos sabedoria do alto para que possamos aprender mais de ti. Tira toda distração, todo cansaço. Leva cativo nossas mentes diante do teu trono. E vem com o teu governo, Espírito Santo, na direção desta leitura. É assim que oramos. Então trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem de coração sábio, em que o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e a Oliabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria. Todo aquele cujo coração se moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias, todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés, dizendo: O povo está trazendo muito mais do que o necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou fazer. E Moisés deu ordem e fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: Que nenhum homem, nenhuma mulher faça mais alguma obra para ofertar no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. E todo homem de coração sábio que entre eles trabalhavam na obra fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e carmesim, com querubins de trabalho esmerado, eles o fizeram. O comprimento de uma cortina era de 28 côncavos, e a largura de uma cortina era de 4 côncavos. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. Da mesma forma fez a extremidade de uma cortina na outra, da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava junto à segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra, e fez 50 colchetes de ouro, e junto às cortinas, umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortina de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côncavos, e a largura das cortinas eram de 4 côncavos, e em 11 cortinas era de uma medida. E uniu 5 cortinas por si e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas de borda da cortina na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para toda a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma cobertura de peles de texudo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficavam em pé.
10 côncavos era o comprimento de uma tábua, e um côncavo e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igual distante um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo, e fez as tábuas para o tabernáculo 20 tábuas ao lado do sul para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que ficava voltado para o norte, fez 20 tábuas. E seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas. E 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E foram juntando para baixo e juntados para cima de uma cabeça em uma argola. Assim fez para em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e as suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra, e revestiu as tábuas com ouro, e fez as argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro. E fez o véu de azul e púrpura e carmesim, o linho fino torcido com querubins, e fez o trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e carmesim, linho fino torcido, trabalho de bordador. E os 5 colunas com seus colchetes, ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas 5 bases eram de bronze. E Bezaleel fez a arca de madeira de acácia, 2 côncavos e meios o comprimento dela, e 1 côncavo e meio a largura dela, e 1 côncavo e meio a altura dela, e revestiu de ouro por dentro e para fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado, 2 argolas sobre o seu lado, outro lado. E fez varas de madeiras de acácia e revestiu com ouro, e colocou as varas nas argolas nos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro. 2 côncavos e meio era o seu comprimento, e 1 côncavo e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro batidos em uma peça. Ele os fez nas 2 extremidades do propiciatório, e um querubim em uma extremidade deste lado, e o outro querubim na outra extremidade deste lado. Do propiciatório fez ele os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas, e a sua face uma para a outra. Para o propiciatório estava voltada as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côncavos era o seu comprimento, e 1 côncavo sua largura, e 1 côncavo e meio a sua altura. E revestiu com ouro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte da moldura estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa.
E as fez varas de madeira de acácia e revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez o utensílio que estavam sobre a mesa, os seus pratos, e as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças de ouro puro. E fez candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro. O seu eixo e as suas hastes e as suas tigelas, os seus botões e as suas flores eram do mesmo. 6 hastes saíram dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes de candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, um botão e uma flor. 3 tigelas feitas com amêndoas e a outra haste, um botão e uma flor. Assim nas suas 6 hastes que sai do candelabro. E no candelabro havia outra tigela feita de amêndoas, seus botões e suas flores. E um botão debaixo de suas hastes, o mesmo, e um botão debaixo das 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo das 2 hastes do mesmo, conforme 6 hastes que saíam dele. Seus botões e as suas hastes eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, seus espevitadores e seus apagadores de ouro puro. De um talento de ouro puro, ele o fez com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. Um côncavo era o seu comprimento e um côncavo a sua largura. Era quadrado, e 2 côncavos era a sua altura. Os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu com ouro puro. O seu topo e os seus lados ao redor dos seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor, e fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem lugares de vara para carregá-lo. E fez as varas de madeiras de acácia e revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo de unção, incenso puro, especiarias aromáticas, conforme a obra perfumista. E fez o altar de oferta queimada de madeira de acácia com 5 côncavos de comprimento. 5 côncavos de largura era o quadrado e a sua altura era de 3 côncavos. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos, seus chifres eram do mesmo e revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os ganchos de carne, os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para a extremidade da grade de bronze, para lugares para as varas, e fez as varas de madeira de acácia e revestiu de bronze, e pôs suas varas na argola, nos 2 lados do altar para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas, e fez uma pia de bronze, e a sua base de bronze dos espelhos de mulheres reunidas, que se reuniram para na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio do lado do sul, em direção do sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido de 100 côncavos de comprimento. E as suas colunas eram 20, e as suas bases de bronze 20. Os colchetes da coluna e as suas faixas eram de prata. E para o outro lado norte, as cortinas eram de 100 côncavos. Suas colunas eram de 20 e 20, as suas bases de bronze, os colchetes da coluna e suas faixas de prata. E para o outro lado, a oeste, havia cortinas de 50 côncavos, e era 10 as suas colunas e 10 as suas bases, os colchetes da coluna e as suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côncavos. A cortina de um lado da porta era de 500 côncavos, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, em ambos os lados, havia uma cortina de 50 côncavos, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linha fino torcido, e as hastes para a coluna eram de bronze, os colchetes da coluna, as faixas de prata, o revestimento dos seus capitéis
de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina para a porta do pátio era bordada de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. E 20 côncavos de comprimento e a altura na largura era de 5 côncavos, correspondente às cortinas do pátio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze, os seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado conforme a ordem de Moisés, para serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E com ele estava Aoliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, e bordador em azul, em púrpura e em carmesim, de linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra e toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas foi 29 talentos e 630 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a sua prata que foi enumerada da congregação foi 100 talentos e 1.675 ciclos, segundo os ciclos do santuário. Uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado de 20 anos para cima, para 603.550 homens, e dos 100 talentos de prata foram fundidas as artes do santuário e as bases do véu. 100 bases dos 100 talentos, um talento por base. E 2.675 ciclos ele fez colchetes para as colunas e revestiu seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E isso ele fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação e o altar de bronze grande e a grade de bronze para ele todos os utensílios do altar e as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Vamos para Mateus, capítulo 23, os versículos 1 a 22. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentou os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazeis. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem que não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais longos e aumentam a orla de suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações do mercado, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Aleluia. E todos vós sois irmãos. E nenhum homem na terra chamado de vosso Pai, chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Aleluia. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens,
pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sobre pretexto, fazei longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazei duas vezes mais filho do inferno que vós, do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jurar por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e porque aquele que está assentado sobre ele. Aleluia. Fim da nossa leitura, que possamos meditar e tomar decisões diante do que lemos.